Olá pessoal, no nosso Conselheira Cast de hoje nós vamos continuar falando sobre a questão do Exército, e eu quero trazer hoje para vocês aqui uma obra de uma das especialistas na história militar brasileira. O Brasil tem poucos especialistas nesse sentido, e mais raro ainda são os especialistas que têm a coragem de botar o dedo na ferida no que diz respeito à origem histórica do Exército brasileiro, né? Então, é muito importante entender isto, conforme eu venho falando em inúmeros programas de rádio, porque a desestabilização política brasileira e o atraso brasileiro, atraso econômico, atraso social, atraso financeiro, deu-se sempre, em grande medida, em razão do Exército. Existe uma política do Exército desde o século XIX que se consolidou a partir do século XX, na década de 30, no governo do Vargas, com a chamada Doutrina de Segurança Nacional, que foi elaborada por um tenenteco que fez parte da Revolução, e de tenente ele pula para general. O Vargas coloca: esse homem é o Góes Monteiro, o general Góes Monteiro. Depois, essa doutrina formula a Escola Superior de Guerra, né? Vai formular o primeiro think tank brasileiro, que vai ser a Fundação Getúlio Vargas, vai formular toda a política econômica da ditadura de 64, onde o Golbery do Couto e Silva assume aquelas diretrizes, e quando eles lançam o PT, quando o Exército Brasileiro, porque é preciso entender isso, o Exército Brasileiro é exatamente uma das facções ou mais poderosas que colocam o Lula como uma grande liderança brasileira. E pasmem vocês, o Lula naquela altura nunca foi considerado um sujeito de esquerda, tá? Ele é considerado um sujeito liberal, ele é considerado um sujeito conservador, cristão, para surpresa nossa, não é? E depois nós tivemos agora recentemente o governo do miliciano, e aqui quando eu digo miliciano não é como insulto, não é como categorização. Miliciano, milícia é bandidagem pura, é máfia. Nós tivemos o governo desse miliciano, em que esses militares apátridas, corruptos e corruptores, esta máfia de farda desde o século XIX, que tem um projeto de poder de destruição da nação, eles fizeram um governo de ocupação e colocaram um sujeito que foi votado, que é o Abre-Alas, para eles ocuparem o poder de uma forma não aparente, tá? Muito bem. Esta obra aqui, O Exército na Consolidação do Império, de Adriana Barreto de Souza, essa aqui é a segunda edição, não é a primeira. Adriana é uma das poucas historiadoras que fala sobre a verdadeira origem do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, quando nós vamos estudar o histórico dele, ele foi uma súcia formada desde o seu início para defender os interesses de uma classe política privilegiada. Eles não foram formados para defender o país contra inimigos estrangeiros. Toda a estrutura formativa deles, inclusive de base, inclusive conceitual, inclusive programática, curricular, que existe até hoje dentro das doutrinas, da grade curricular que eles seguem, ela é focada naquilo que hoje é uma terminologia atual, chama-se os inimigos internos. Tá? Muito bem. O que a Adriana coloca nessa obra aqui? Bem, ela vai fazer um estudo sobre a chamada política militar conservadora. O Brasil é um país sui generis, tá? Quando você vai ler o que os brasileiros entendem por conservador, você vai perceber, sobretudo no século XIX, no século XX, que a palavra conservador que é aplicado aqui no Brasil não tem a menor conexão com a palavra conservador aplicado no resto do mundo. Quando você vai ler o que os brasileiros entendem como liberal, no século XIX, você vai ver que aquela palavra ela não tem o menor contexto com outras explicações no mundo, em termos de significado. Quando você vai ver o que o brasileiro entende como democracia, você vai ver que aquilo é uma democracia sobre a ótica militar. Tá?
A própria República Brasileira, quando foi formada, ela foi uma saraivada de críticas, porque, pasmem todos nós, a elite golpista militar, e nesse caso foi o Exército, porque a Marinha não participou do golpe da República, a elite golpista militar, ela sequer tinha definição conceitual do que era uma república. Tá claro? Os grandes problemas do Brasil é que o brasileiro inventa, essa elite inventa, de tempos em tempos, conceitos, ou pega os conceitos que estão na moda e vai simplesmente enfiando goela abaixo da gente. Mas, enfim, é preciso combater a chamada militarização da política. Antes do miliciano ser eleito, em 2016, eu fiz um hangout em que eu falei que ele era o cavalo de Troia do PT e que ele traria o PT de volta. Tá? Dito e feito, aconteceu tudo o que eu falei. Não porque eu sou gênio, não. É porque a história política brasileira, entendam isso que eu vou falar mais uma vez, a história política brasileira, ela é um copia e cola. Tá? Ela é um puzzle, né? um quebra-cabeça, em que, uma vez que você entende como os caras desmontam e montam o quebra-cabeça, mudando nomes, contextos, datas, fatos históricos, permanece sempre o mesmo tom. Então, quando você verifica o que eles estão fazendo, naturalmente, se você tem um conhecimento histórico profundo, você vai entender o desdobramento daquele negócio. Né? Eu venho explicando isso muito, com detalhes, em todos os programas de rádio que eu faço. Bem, vamos entrar aqui no livro da Adriana Barreto, O Exército na Consolidação do Império, um estudo sobre a política militar conservadora. Né? Aqui ela fala de 1831 a 1850, ou seja, de quando Dom Pedro, né, é deposto, até quando Dom Pedro II assume a chamada maioridade. Bem, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, Dom Pedro I, conforme eu falei, ele dá um golpe sobre a própria coroa dele. Isso é um fato inédito, que ninguém, nenhum historiador sério até hoje veio explicar esse negócio. Porque eles ficam com as explicações tangenciando o problema. Como é que um príncipe, um herdeiro presuntivo de uma coroa, arrebenta o seu próprio império? Bem, naquela altura, já a elite golpista brasileira, ela discutiu muito se eles continuariam com a Casa dos Bragança, não é? Na direção do novo regime, ou se eles mudariam e partiriam logo para a República. Decidiram que não ficaria bem, porque foi um golpe de fato de uma elite de meia dúzia de gato pingado. Aquela meia dúzia de gato pingado, eles não se entendiam, porque eles pretendiam fatiar o Brasil. Hoje o Brasil tem 22 estados. Naquela altura não tinha estudo. Mas eles iam fatiar o Brasil para cada estado pertenceria a uma facção maçônica. Tá claro? A guisa, a exemplo do que havia acontecido na América Latina como um todo, quando a Espanha perde a coroa. Né? Bem, então, seria aquilo que teria acontecido com o Brasil. Dom Pedro I, ele tinha algumas virtudes, ele era um homem bastante aguerrido. Né? Então, eles decidem que Dom Pedro momentaneamente manter os Bragança no governo será de bom tom, porque você rompe com Portugal, repito que é uma anomalia, mas continua um Bragança, então daria uma ideia de continuidade. Muito bem. Só que eles sabiam que mais à frente o que eles queriam era de fato a República, então eles deporiam Dom Pedro I, depuseram Dom Pedro II. Esse era o projeto. Entendido isso, desde todo sempre, então o Império foi, desde o início, uma transição. Bom, o primeiro golpe militar, aqui sim, militar, da história do Brasil, né, configuradamente, foi do Exército. Repito, porque quando na República, porque a Marinha esteve ausente do episódio. Os dois primeiros presidentes brasileiros foram generais, é preciso lembrar disso, né? E ao longo de toda a trajetória da República, quem não era militar era tutelado por militar. Então, sob a premissa de um regime democrático entendido, cujo conceito é entendido sob a ótica militar, de uma forma ditatorial, direta ou indiretamente, né, os militares mandaram o tempo inteiro na política brasileira.
Eles ameaçaram a sociedade civil o tempo todo. Eles sustentam os governos, independentemente do governo, tá? Então, há uma marca de origem, como um selo, quando você marca uma vaca. Existe uma marca de origem dentro da história política. E a Adriana vai colocar isso aqui de uma forma muito contundente. Bem, então, em 1889, quando foi feita a República, a narrativa que legitimou o golpe não foi diferente do que a gente ouve ainda hoje, né? Mesmo na época do miliciano, vamos derrotar o PT, vamos derrotar o PT, e eles continuam mantendo a mesma ótica. O governador de São Paulo, toda essa gente que está ligada a uma suposta direita militarista brasileira, militarista, é preciso ter muito cuidado com essa gente, porque eles fazem parte do mesmo projeto. Se existe alguém de direita no Brasil, é preciso perguntar se esse cara de direita está ligado a uma trajetória militarista. Porque se ele tiver, ele não pode ser eleito. Tá? Porque é esse projeto do século XIX, é o mesmo projeto. Desafortunadamente, uma grande culpa dos historiadores brasileiros, o Brasil não conta a sua verdadeira história. Por quê? Nos bancos escolares. Por quê? Porque também os grandes historiadores brasileiros foram cooptados para o lado da direita militar, né? Então, nós tivemos uma formação de um quadro que fica visível, né, a um divisor de águas nacional. Ou você é pró-militar e de direita, digamos assim, ou você é inimigo deles, né? Bem, ora, o Exército do Paraguai, então, digamos assim, qual é a narrativa oficial? O Exército Brasileiro se formou a partir da Grande Guerra do Paraguai como divisor de águas, onde o Exército Brasileiro assume uma vocação nacional. Mentira. Mentira. Né? Existe uma coisa que é muito interessante na história política do Exército Brasileiro, que é o seguinte: eles sempre querem ser reconhecidos pelos atos que eles fazem. A gente nunca ouviu falar uma loucura dessa, por exemplo, no exército americano, no exército russo, mesmo no exército de Napoleão, porque eles são pagos, eles existem para defender a pátria, eles não existem para ter um reconhecimento político. Parece o Muttley, aquele cachorro, né? Daquele desenho animado em que o Muttley ficava me pedindo medalha o tempo todo quando ele fazia alguma coisa aparentemente correta. O Exército Brasileiro está sempre sentido, ele está sempre pedindo que seja reconhecido. Ele não tem que pedir nada. Então, só nisto aqui nós já vemos que existe algum problema realmente dentro da instituição. Um problema de imagem, um problema de estrutura, um problema de posicionamento constitucional. Né? Bem, o que vai acontecer? Quando Dom Pedro abdica, ele é forçado a abdicar em 7 de abril de 1831. Eu também já falei sobre isso. Dom Pedro I era financiado aqui no Brasil quando eles criam a separação, o que é um projeto também que não faz sentido, tá? Mas, a grosso modo, Dom Pedro dá o golpe da separação do Brasil, porque o Brasil era Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, a sede da coroa era aqui, até Dom João mudar de volta, né? Dom João leva a sede, o que foi uma sorte nossa. Ele leva o império, né, volta para Portugal, para ver se arruma a situação lá em Portugal, porque Napoleão destrói o ambiente no século XIX. Naquela altura, o enfrentamento de Napoleão era uma coisa terrível. Napoleão desestabilizou a Europa inteira. Bem, então Dom João retorna para Portugal, Dom Pedro fica. Quando ele dá o golpe da independência, ele vai e faz a primeira dívida externa nacional. Ele vai buscar empréstimo com os Rothschild. O endividamento brasileiro é feito, em grande medida, ele começa pelo Império. O primeiro e o segundo Império, se não me falha a memória, eles criam 19 empréstimos internacionais junto aos banqueiros Rothschild. Né? Então, a dívida externa brasileira começa a ser formada por aí, tá claro? O sucesso do Segundo Império, atribuído ao imperador Dom Pedro II era um incompetente.
de marca maior no sentido de gestão. Ele pedia dinheiro emprestado, né? Ele não deixava o Brasil se desenvolver, ele pedia dinheiro emprestado e a partir desses empréstimos é que ele foi, teoricamente, alavancando a economia nacional. Enquanto isso, a elite brasileira que tirou o seu pai, né, tomou conta do Segundo Império e ele era um títere ali dentro. Enfim, o que vai acontecer? Quando Dom Pedro, então, faz o golpe da independência, o exército que fica, né, é o exército que era o exército português, né? Veja, Dom Pedro é colocado como sucessor de Dom João e a elite brasileira maçônica já sabia que queria mandar esses Bragança embora. Era uma questão de tempo. Bem, enquanto isso, o Mendizábal, que é um judeu espanhol, ele está organizando uma força-tarefa para Dom Pedro II auto-intitular-se Imperador das Ibérias. Então, o projeto era: Dom Pedro sai do Brasil, invade Portugal, como ele fez, hein? Invade Portugal, briga contra o próprio pai, mata o próprio pai, se preciso for. É que o pai já tinha morrido, o pai dele morre em 1825. Caso contrário, o projeto teria sido feito. Mas ele briga contra o irmão. Vai existir aquela guerra sangrenta entre Dom Pedro e Dom Miguel. Tá? E Dom Pedro não tinha direito nenhum à coroa, porque ele já havia aberto mão da coroa portuguesa a partir do momento que ele se coloca como imperador do Brasil. Ele não pode herdar a coroa portuguesa. É simples assim, né? A legislação portuguesa é claríssima em relação a isso. Bem, então Dom Pedro invade Portugal, ele anexaria Portugal e ele anexaria a Espanha. Esse era o projeto da maçonaria, dos bancos maçons, tá bom? Repito, mais uma vez, a maçonaria não é um sistema político. A maçonaria é um sistema econômico. Um dos grandes erros de interpretação em relação à maçonaria é focar ela sobre uma perspectiva, seja de uma sociedade secreta, porque ela não é, seja de uma sociedade iniciática, ou seja de uma sociedade que tem um foco inocente de cultura e de sociabilidade. Não. A maçonaria tem um foco específico na constituição de um comércio internacional, de uma finança internacional. Eis o grande ponto. Então, o Mendizábal financia. Dom Pedro é levado, digamos, a sair do Brasil, né, para tomar posse da Ibéria. Quando ele chegasse na Ibéria, o tratado aqui é que eles anexariam o Brasil à Ibéria. Olha que loucura. O Brasil já fazia parte de Portugal. Aí eles rompem com isso. Né? Quer dizer, a história como um todo, quando você vai montar aquilo ali, ela não faz o menor sentido. Por que o cara primeiro rompe com o império que é dele? Ele seria o imperador. Era muito mais fácil, portanto, ele chegar e fazer uma guerra contra a Espanha e anexar a Espanha, se fosse o caso. Né? Não romper com Portugal para depois tomar conta, apossar-se de Portugal e depois apossar-se da Espanha. Veja que a trama em si ela não faz o menor sentido, mas ela existe, tá? Então esse homem chama-se Mendizábal. Quem fala desse camarada no Brasil? Bem, então voltando. Em 1831, havia a ideia de que Dom Pedro então sai e depois ele pede para voltar. Ele pede para voltar. Tá? Quando um movimento dessa elite maçônica forçou a abdicação de Dom Pedro, o exército de então era reconhecido como uma força portuguesa. Esse exército foi inteiramente desmobilizado. Os liberais que assumiram e os conservadores a regência do Império, eles assombrados com a ideia de um possível retorno do imperador, vamos dizer assim, eles extinguiram a instituição que existia. Essa instituição, para vocês terem uma ideia, ela tinha 28 mil homens em armas. Tá? Essas forças armadas, ou seja, o exército e a marinha, ele foi completamente desmobilizado. Eles desmontaram e ficaram apenas com 9 mil homens. Aí o que os liberais fizeram? Os liberais criaram a Guarda Nacional. O que é isso? É uma guarda civil de proprietários de terra armado. Então eles fizeram isso com o apoio de vários indivíduos, e inclusive o Lima e Silva, que vai ser o futuro Duque de Caxias, que luta contra Dom Pedro, que desmonta todo o exército brasileiro e depois remonta uma milícia da elite brasileira.
milícia. Tá claro? Essa milícia, aqui é que entra a origem do Exército de Caxias. Aqui é que entra a origem desses facínoras que atuam contra a nação desde o século XIX. Tá bom? Então, quem faz isso é um grupo chamado Regresso Conservador. Conservador porque eles serão auto-intitulados futuramente a equipe do Partido Conservador. Tá claro? Então, o Exército Brasileiro, agora sim reorganizado, sobre a tutela maçônica e das elites nacionais, eles criam, portanto, uma força que pega todo o armamento do exército anterior e coloca esse exército para reforçar o poder desses senhores locais. Tá claro? Então, eles criam uma força militar regular que atuam contra os governadores, contra os prefeitos. No Brasil, explode uma sequência de rebeliões. Vamos lembrar aqui Malês, Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, né? Então, isso para ficar entre as revoluções mais conhecidas. Você tem uma sequência de movimentos que vão explodir dentro do Brasil contra essa elite golpista e larápia que assume o poder. Né? O que ela põe o exército? Ela põe o exército como um cão de guarda, ela põe essa guarda nacional para matar a população brasileira. Ouviram o que eu falei? Para matar a população brasileira. Para matar toda essa gente que está se revoltando contra essa tomada de poder. Tá claro? Então, aí você tem grupos políticos diversos que vão disputar um Brasil, né, que teoricamente estava sendo erguido, e todo o segundo reinado, Dom Pedro apoiou todo esse massacre que foi feito contra o povo brasileiro. Tá? Então, esse grupo político emergente, auto-intitulado Regresso Conservador, que surge em oposição aos liberais, né, fala que o exército precisa se armar, que precisa de um exército forte. Né? Então, essa gente trabalhou firme para tirar esse projeto do papel. Tiraram. E o histórico do exército, portanto, tem a ver com isso. Aí eles criaram, o sucesso das rebeliões o sucesso do massacre às rebeliões foi tão grande que eles foram escalonando, colocando títulos. O Caxias, por exemplo, era um tenenteco. Né? Eles foram dando título, primeiro barão, depois duque, depois não sei o quê. Eles vão dando títulos a quem mata o povo brasileiro. Né? Então, o sucesso da repressão, as revoltas populares, eram sempre seguidos de títulos nobiliárquicos. Dom Pedro II nobilitava essa gente. Tá? E essa gente foi entrando para o seleto grupo da monarquia brasileira. Então é uma mentira horrorosa da esquerda e também da direita, quando eles falam que o patrimonialismo histórico brasileiro é devido à coroa portuguesa. Eles são uns canalhas ao falar isso. O patrimonialismo histórico brasileiro deviu-se a maçonaria e essas forças e essas elites políticas junto com o exército a partir do Primeiro Império. Foi ali que criou. Foi ali que foram criados os grandes latifúndios nacionais. Não foi na época da coroa portuguesa. Tá? Então, para pacificar o país, veja que essa palavra a gente escutou o tempo inteiro no governo miliciano. O exército é o grande pacificador da nação, o exército é o poder moderador, o exército tem que dar opinião sobre política. Por quê? Porque, historicamente, desde o século XIX, essa quadrilha faz isso. Eles foram formados para fazer isso. Em resumo, então, eles sustentam uma elite política. Né? O exército atua como um partido político armado de uma certa elite. O que modificou do século XIX para cá? Conforme eu havia falado. Modificou que o exército agora, ele não quer mais somente trabalhar em parceria com as elites, ser o cão de guarda das elites. Desde o século XX, ele quer assumir o poder. Ele quer ser a elite política. Tá claro? Então, à frente da nação, Dom Pedro II foi
mandando massacrar toda e qualquer oposição política. Toda e qualquer oposição política no Brasil assume a feição de intriga e de corrupção. Ela deve ser duramente reprimida e ela deve ser eliminada, fisicamente e simbolicamente. É isso que a falsa direita brasileira faz o tempo inteiro. É por isso que eu venho chamando essa gente de falsa direita, porque eles são falsos mesmo. E de direita eles não têm nada. Mas é preciso a gente entender onde está o problema do Brasil. Tá claro? Bem, então, dito isso, no próximo Conselheiro Acácio, eu vou trazer aqui para vocês rapidamente qual era a estrutura de Estado que havia no Primeiro Império, quando Dom Pedro dá o golpe e assume, e o que foi que eles desmontaram. Né? Para a gente entender que o Brasil foi literalmente destruído. Quando eles rompem com Dom João VI, começa o projeto de destruição da nação. De lá para cá, a gente só tem corrupção, a gente tem intriga, a gente tem guerra, a gente tem instabilidade econômica, a gente nunca teve projeto de nação. Tá claro? O Brasil tem um princípio restritivo, desigual de liberdade, né? O Brasil foi formado em cima da autoridade, em cima da ditadura, né? E aonde todo o sistema de fazer política não é o sistema de fazer política lá fora. Você não admite a divergência de ideia. Toda divergência de ideia no plano político, que é o plano aonde você diverge mesmo, né? É um plano de debate de ideias. Toda divergência política nacional é tratada como inimigo. E ele tem que ser eliminado. O PT fez isso o tempo inteiro, o miliciano que assumiu fez isso o tempo inteiro. Tá claro? Porque isso faz parte do histórico político brasileiro. Ou você está no poder, e quem está no poder trata quem não está no poder como inimigo. É isso que acontece. É preciso sair desse câncer que move como um motor invisível o Brasil desde o século XIX. E o Exército tem todas as 4 patas metidas na instabilidade política nacional. É preciso dar nome aos bois. Como eu não sou pago por ninguém, financiado por ninguém, estou-me nas tintas, eu falo mesmo e dou nome aos bois. Até o próximo Conselheiro Acácio.